Boa noite, pessoal. Está no ar pelo site da WTV Brasil, mais uma edição do programa A Hora do Esporte. Ao meu lado, Beto Araújo. Como é que você está, meu querido? Tudo bem, tudo em ordem. Estamos aí, né? Ao vivo e em cores, para falar do esporte. Muita coisa para a gente falar, né? Sim, bastante. Tivemos finais de NBA, tivemos... basquete aí, né? Poxa, bastante coisa boa. Futebol que está bombando aí, né? No mundo todo, né? Copa das Confederações aí Poxa, também. Surpresas aí no Campeonato Brasileiro. Alguma consideração inicial aí sobre o esporte? Olha, sobre política, sobre o que você quiser falar? Sobre política é capaz do nosso público abandonar a gente, então vamos pular essa parte. Mas vamos colocar como uma consideração inicial o discurso, né? O discurso do MVP da NBA foi espetacular. Depois vamos mostrar isso aí, né? Falar tudo sobre a NBA. Essa final da NBA ela foi espetacular, né? Emblemática, né? Emblemática. Kevin Durant arrebentou. Ele foi mostrando jogo a jogo que ele seria o MVP. Ele veio mostrando a que veio, né? Quer dizer, ele teve um desempenho espetacular. Ele engoliu muita gente, né? Lugar certo, time certo. Sim. E pôde mostrar tudo que ele é capaz, né? Sem dúvida. E destruiu, né? Bom, vamos falar então, né? O Golden State Warriors é o campeão, né, da temporada 2016-2017 da NBA. A série foi 4-1 contra o Cleveland Cavaliers. Ou seja, 4-1 é muita coisa numa final. Muita coisa. Aquilo que muita gente até esperava, né, de que tivesse uma reação como aconteceu ano passado, esse ano não dava. Né? E pela segunda vez, né, em 3 finais, o Golden State ganha do Cleveland Cavaliers. Esse ano não deu pro LeBron, né? Não deu, porque o LeBron, ele estava, de uma certa forma, pelo menos é o que a gente via, ele, apesar de ter um desempenho muito bom, porque ele teve um desempenho espetacular, ele chegou a números impressionantes, né? Enfim, mas a questão é que quando o Cleveland precisava mexer no time, não tinha quem colocar. Não tinha banco, né? Ele não conseguia acompanhar aquelas ações, né, que ele obviamente tinha que manter no jogo. Muitas vezes ele não conseguia. E até mesmo o time que era o principal ali não conseguia segurar os Warriors, né? Você tinha o Curry, aí você tocava, tinha o Durant. Aí fica cada complicado. Um aparecia de uma maneira diferente. Como você vai marcar todo mundo, né? As bolas de 3 estavam acontecendo, a grande maioria das bolas estavam caindo. Um pouco de sorte com muito talento. Aí muito talento. Muito difícil, né? A gente tá rodando o vídeo aí. Muita força, né? Eles davam resposta o tempo todo, né? Então quando o Cleveland chegava no placar, eles davam a resposta, eles não deixavam ele se distanciar. Quer dizer, foi uma situação... E eu acho que isso é um pouco, sintetiza, né, o que a gente está falando, a vontade desse time de ser campeão, né? Eles estavam comemorando, né? Estavam, né? Estavam desde o ano passado mordidos, perdido. Né? Teve muita provocação também depois que eles ganharam, né? Sim, mas muita provocação, mas a gente também vê entre eles muito respeito, né? Sim. Eles se respeitam como profissionais, como atletas profissionais que são, né? E como seres humanos, né? Claro. É uma coisa bacana. Não, que é natural, essa provocação existe, mas... O esporte aquilo, dentro de um parâmetro ali, né? Sim. Como é que vai zoar um cara igual o LeBron James... Sem dúvida. Que passou números de Michael Jordan, né? Foi uma coisa espetacular. Os números dele são muito legais. E, bom, é a 5ª vez na história que o Golden State é campeão da NBA. Né? Só recentemente aí já ganhou 2, né? Sim. 2 em 3 anos. Então, que mostra realmente aquela questão que a gente ouviu muito, né? De ser o super time. Super time existe na NBA desde sempre praticamente, né? A gente tem os times ganhando, estando na final diversas vezes. Isso é pouco normal, né? A gente Sim. pode até colocar em contraponto, comparar com o futebol também, o Real Madrid, a supremacia do Real Madrid ganhando Champions League, por exemplo, né? E o investimento que se tem na NBA é muito grande, né? Gigantescas. São cifras espetaculares, astronômicas, né? Só um detalhe que eu queria colocar aqui, o Varejão, né? Meu irmão de cabelo aí, né? Ele tava
no Cleveland, na campanha do ano passado, e foi trocado pelo Golden State no caso, né? Ele foi pro Golden State e perdeu, foi vice-campeão no ano passado. Esse ano que ele continuou, né, no Golden State, que ele poderia ser campeão, foi dispensado. Então não conseguiu ser campeão na NBA, que seria pro currículo dele, seria... Nossa. Se bem que... Né, qualquer um que ele ganhasse, super time. A própria, só pela participação, né, de chegar às finais da NBA, isso acrescenta no currículo de qualquer atleta, né? E para ele, sem dúvida, que isso mas seria muito importante ser campeão, né? Com certeza. Agora, um cara que foi campeão, que foi o destaque, merece o jogador mais valioso, Kevin Durant. Bom, quem acompanha já deve saber que ele sempre dá discurso oferecendo, né, o título, no caso, todo o suor ali que ele teve para ganhar o título, essa glória, ele oferece para a mãe dele. Que ele tem uma história já longa, uma mãe que realmente sustentou ele, meu irmão, mãe solteira, né? Uma homenagem merecida, né? Com certeza. Olha só as palavras dele, ó. Ela viu como eu volto para casa após as derrotas e o quão difícil é isso. É bom ver como as coisas mudam. Nós fizemos isso. Eu lhe disse quando tinha 8 anos de idade. Conseguimos. Ele prometeu, cara de 28 anos, Pois prometeu ele e ganhou. Prometeu, né? Prometeu. Ele conseguiu uma façanha, né? Ali, com certeza. E uma coisa que é legal, a gente percebe, né? Que é uma coisa muito verdadeira, né? Que é um sentimento que ele passa ali. E ter a oportunidade de fazer o que ele conseguiu fazer, de ser campeão, de sair de uma situação totalmente desfavorável, de ver o sacrifício que a mãe dele fazia por ele, e ele conseguir prestar uma homenagem para ela em vida, que isso é muito legal, né? Quer dizer, mostrando toda a gratidão, né, que ele tem pelo esforço que ela teve por ele, pelas orientações que passou para ele. Quer dizer, são valores tão consolidados. Esses valores são importantes. Não ficam piegas na hora que ele fala. Não fica. Exatamente. Em nenhum momento pareceu. Foi uma coisa espontânea, foi verdadeiro. Tão natural que até a reação dela, é engraçada, porque assim, ela já está tão acostumada a ouvir isso. Isso é o bonito. Ela conseguiu realmente passar valores tão consolidados, significativos na vida dele. Exatamente. Né? Que assim vira corriqueiro. Então, e é nesse momento em que você separa os homens dos meninos, né? Com certeza. Porque é quando você vê o momento em que ele podia estar falando tantas outras coisas e aquilo lá é uma coisa minha. Não, ele expôs, ele colocou para todo mundo para mostrar o quanto é importante acreditar naquilo que a gente quer. O esforço muitas vezes vale a pena. E tudo que ela fez por ele. As pessoas que estão por trás que dão suporte pra gente, isso é importante, né? Com certeza. Absoluto. Isso é muito legal, parabéns. Talvez sem ela ele não teria motivação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele mesmo disse, tem uma entrevista dele aqui, a gente não conseguiu pegar o vídeo porque é muito longo, mas ele fala, você me levava pra jogar basquete quando eu podia estar na rua. Então assim, um esporte, né? Essas colocando coisas... as pessoas em outros lugares, aí os lugares que elas podem passar coisas boas para as demais. E que assim, a gente até conversando nos bastidores, né? Isso acaba elevando, né, o nível do jogador, do profissional, do homem, né, Kevin Durant? Com certeza. Elevou muito, quer dizer, ele tem um título importantíssimo que é ser campeão, ser o MVP, valioso, né? E mostrou que ele é um ser humano legal, né? Verdade. Isso é bom. Palmas isso é muito para bacana. Kevin Durant, merece. Esse é o ano dele e é isso. Golden State campeão. Outro basquete que também terminou, basquete brasileiro, o NBB. O Bauru foi o campeão. Finalmente foi campeão, né? Finalmente, né? Conseguiu levantar a taça. Olha aí essa imagenzinha do site, que legal, né? Essa muito legal, muito legal. NBB Caixa. Que foi disputadíssimo esse ano, né? Quer dizer, no último jogo só, né? Teve jogos assim, acirradíssimos e foi muito legal, né? Foi bem legal essa campanha aí do NBB, né? É legal também da gente poder ver
um time diferente do Brasil e do Flamengo, né? Pois é, que sempre... Estando na final aí é bom, porque isso eleva o nível, eleva o nível, lógico. Né? Aí, ó, o Bauru campeão, o Alex levantando o título do NBB. O Alex Garcia, grande Alex Garcia, né? Que também foi MVP, a gente já vai falar disso. Vamos só chamar uma matéria antes, Vitão, tá no ponto aí? Uma matéria do Bauru campeão. O Bauru venceu o time do Paulistano de São Paulo por 92-73, pela quinta e decisiva partida da série melhor de 5 da final do torneio, fechando o play-off em 3-2. E é um título inédito. Essa é a primeira vez que um clube paulista fatura o campeonato da NBB. Até agora, apenas Flamengo e Brasília haviam conquistado o torneio. Com a partida de hoje, tanto o Bauru quanto o Paulistano já estão tecnicamente garantidos na Liga das Américas de 2018. Aí o Bauru campeão. Pois é, quebrou, né? Você vê Brasília e Flamengo, né? Quebrou um pouco essa hegemonia, né? E isso é legal, eleva o nível, diversifica, quer dizer, e faz com que outras regiões, né, outros lugares passem, né, a acreditar, o incentivo acaba sendo maior, é muito legal isso aí, né? Ah, com certeza. E olha que, bom, eram equipes que construíam uma história, já tinha uma história, né? O Bauru havia sido vice 2 vezes, né? Sim. O Paulistano agora, se não me engano, também é a segunda vez que é vice. Aí a foto do Paulistano é super importante a gente dar valor também, porque chegou numa final de NBB. Sem dúvida. E merece todos os méritos, sim. E olha só, campanha honrosa era o nome do título da matéria do site da NBB. Com elenco de média de 21,9 anos, né? A média do elenco do Paulistano. Baixa, bem jovens, né? Muito os jovens, atletas. Né? O time se tornou a equipe mais jovem a disputar uma final, então com certeza é um feito. Sem dúvida. Porque aí você imagina, se o Paulistano conseguir manter um time jovem que chegou numa final já e quase foi campeão também, né? Numa dessa aí, o ano que vem, quem sabe. Isso faz com que esses jovens, de trabalho, né? Faz com que esses jovens, com essa experiência, se tornem cascudos também para as finais que virão aí para frente, né? Na vida deles, né? Quer dizer, e tem uma coisa que eu costumo falar, né? Muitas vezes nós não valorizamos o vice-campeão. O vice-campeonato, porque tem muita emoção, a brincadeira, a torcida e tudo mais. Mas tinha uma frase que o Ayrton Senna falava, né, que o segundo lugar não cabia para ele, que o segundo lugar era apenas o primeiro dos últimos. Mas aí a gente está falando de um ultra campeão, um cara que era tinha um objetivo muito claro na vida dele, que era ganhar, ponto. E é o concurso, é outro nível, é outra coisa. Mas e não dá para a gente levar para tudo isso. Para o Ayrton Senna, não tenha dúvida que isso valia e valia muito, porque era isso, a cabeça dele funcionava dessa forma. Ele queria ganhar e acabou. Agora, no esporte coletivo, que a gente sabe que tem tantas outras coisas no meio disso, envolve tantas, tem tantas questões importantes, e que um vice-campeonato também é importante, né? Nossa, ainda mais para jovens. Não tenha dúvida. E o melhor é, sabendo disso, né, um time jovem, o outro time campeão. Existe a seleção brasileira também, que eu acho que deve ser a prioridade de todo mundo, eu acho, né? Em qualquer esporte coletivo. Assim como o Senna representava o Brasil muitas vezes ali, né? Sozinho com o carro, então ele tinha que ganhar para realmente elevar, né, o nome do Brasil ali, né? Porque senão... ele era o concurso, né? Ele não... Mas com certeza ele também já deve ter ficado em segundo ali e aprendeu com isso, não gostou. Mas com certeza não gostou, mas com aprendeu. Certeza aí o paulistano, se manter a filosofia, chegou esse ano, então é super possível que ele chegue outras vezes. Sim. Quem sabe, né? Leve um título. Esses jovenzinhos vão dar muito trabalho aí pra frente, não tenha dúvida. Espero que joguem bem também na seleção brasileira de basquete. Sim. Vamos só falar do MVP Alex Garcia. Olha só o que ele disse, ó. Fico muito feliz pelo prêmio. Mostra que mesmo aos 37 anos ainda estou jogando em alto nível. Isso também dá responsabilidade para chegarmos ano que vem, né, continuar melhorando cada vez.
e continuar no topo, né? Seguir no topo. Todos da equipe desempenharam muito bem suas funções e essa conquista é de todo o time. Todos estão de parabéns, disse Alex, que já ganhou, esse é o 4º título dele, né? Ganhou 3 com o Brasília e agora 1 com o Bauru. Um discurso bastante consciente, né? E também mostra o quanto ele abraçou essa equipe, né? O quanto eles estavam unidos, enfim. Quer dizer, ele divide esse prêmio, isso né? É super importante também. Não é? Né? Ele porque divide se não com fosse os a equipe, colegas, não, né? Sem dúvida. não Isso vai é muito chegar em lugar legal. nenhum. Todos estão de parabéns. Isso, quer dizer, ele está ali fazendo um afago a todo mundo, e fecha né? um ciclo para ele, acho que é super importante ele ser campeão com o Bauru, uma equipe que ele já defende há bastante tempo, né? Sem dúvida. Tinha batido o vice, né? 2 vezes já. E agora sagrou-se campeão e o jogador mais valioso. Parabéns aí muito a todos legal. do Bauru, todos do Paulistano também, mas em especial para o jogador mais valioso que foi o Alex. Muito bacana. Show, agora vamos falar do Bellator 180? Opa, tem Você coisa, gosta de luta? Tem coisa boa aí, assistir de longe. Você não desafiaria nenhum ali não? Desafiar? É. Só se for para uma branquinha. Ou Olha que isso aí eu sou bom, hein, cara, eu gosto daí também. Mas o branquinho que eu tô falando é leite. Não. Eu tô falando de outros. Tô falando daquela... Água que passarinho não bebe? Tô falando da boa ideia. Água que o passarinho não bebe. Vem quem bebe mais isso daí. Tá certo. Seguinte, no sábado, dia 24 agora, vai acontecer a luta entre o brasileiro Vanderlei Silva e o americano Chael Sonnen. Finalmente eles vão ali se... Aí o bicho vai pegar, hein? Aí o bicho vai pegar, né? E olha só, além dele, um campeoníssimo ali, Fedor Emelianenko contra o Matt Mitrione. O Fedor que é peso pesado, então eu tô ansioso para ver essas lutas aí, viu? Cara, olhando pela cara deles aí vai dar empate técnico em todas elas, né? Os caras todo mundo tem cara de todo mal mundo aí. é feio ali, né? Ali não tem que ninguém tem cara de bonzinho, cara. Mas e aí, o que você acha que o nosso brasileiro vai aprontar? Olha, conhecendo o Vanderlei, o quanto ele é... Cachorro doido. Pois é. Cachorro louco. O cachorro louco, né? Ele que, sem dúvida, elevou o nível do nosso MMA. É um atleta muito, muito cascudo, não é? E o Sonnen a gente sabe como é, né? Gosta de falar. Fala bastante e tal. Não dá para vacilar, porque ele não é peixe morto, né? Não dá para vacilar. Ele é um cara durão também. Mas dá para apostar no Vanderlei Silva aí, né? A gente vai com a torcida e tecnicamente ele tem condições... Eu vou assistir bebendo pinga, hein? Opa! Ele tem condições de chegar ali. Cada um com a sua luta, né? Pois eles com a luta deles, eu com a minha. Pois é. Assim. Mas olha, eu tô ansioso para ver isso daí. O Vanderlei já disse que virou pessoal. Eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira. Vindo dele, eu acredito nele porque eu acho ele muito verdadeiro. E é o jeito do cara. Mas o Sonnen consegue deixar todo mundo bravo, né? Ele já deixou o Aranha, né? Já deixou o Anderson Silva. Esse cara irrita, né? Muita gente. Realmente ele consegue. Vamos ver o que vai acontecer. Sábado agora, hein, pessoal? Bom, acabou o nosso tempo. Vamos para o primeiro intervalo do programa Hora do Esporte. Depois a gente vai falar do amistoso da Seleção Brasileira, sorteio da Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, muita coisa ainda para a gente falar. Até já. Até já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos.
volta com o segundo bloco do programa Hora do Esporte. O Araújo, né, continua do meu lado aqui. Pois é, firme e não forte. Sair, nem fazer xixi, nem... Opa, vamos lá. Ficar aqui até o final. Tá certo. Seguinte, quem jogou contra a Austrália foi o Brasil. Meteu 4-0 na Austrália, que é bem fraca a seleção da Austrália. A Austrália não consegue encarar ninguém de frente. Hoje pegou a Não dá. Alemanha, eu falei, nossa, se a Alemanha pensar que foi o Brasil, que estavam de amarelo, vai meter 7-1 de novo. Mas ainda não bem que foi isso não. Bom, o Brasil contra a Austrália, né? O amistoso foi na Austrália, um estádio gigantesco. E a gente tem os gols aí pra passar. Tá no ponto aí, Vitão? Sim, sim. Então vamos passar os gols aí, a gente já comenta. O Brasil precisou de apenas 10 segundos para abrir o placar no estádio Melbourne Cricket Ground. O juiz apitou o início do jogo. Juliano se aproveitou da saída errada de bola da Austrália e tocou para Diego Souza abrir o placar. Foi o gol mais rápido da história da seleção brasileira. Apesar do susto, os donos da casa tentaram reagir, mas na melhor chance do time, o zagueiro Rodrigo Caio estava lá para impedir o gol. O primeiro tempo terminou sem outros lances de destaque. No segundo, o Brasil voltou mais ofensivo. Em cobrança de escanteio, Davi Luiz cabeceou no travessão e a bola acabou sobrando para Thiago Silva marcar o segundo. Na sequência, tabelinha entre Paulinho e Diego Souza, que ajeitou de calcanhar para Tyson balançar a rede. 3-0 Brasil. Já nos acréscimos, a seleção fechou a goleada. William cobrou o escanteio e Diego Souza, de cabeça, fez o segundo gol dele no jogo. O goleiro australiano nem se mexeu. Final, Brasil 4, Austrália 0. Nós enfrentamos 2 jogos com 3-6-1. Nós não tínhamos enfrentado com um sistema tático dessa forma. 3 fixos atrás, 2 alas espetados, 4 jogadores no meio campo, todos eles buscando gerar superioridade, falando em termos táticos, superioridade no meio campo, que é onde o futebol ele começa a se construir. A seleção agora só volta a campo no fim de agosto, quando recebe o Equador em Porto Alegre pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí as imagens da TV Brasil aí, os gols da seleção brasileira. Uma coisa interessante é que a gente vê que o Brasil ele perdeu o jogo para a Argentina, né? Jogando muito bem, eu assisti o jogo. Pois a seleção principal da Argentina com uma seleção alternativa do Brasil, né? Isso. Sem o principal nome ali, né? E nada abalou, né? Quer dizer, se bem que pegou a Austrália, mas de qualquer forma, isso não mexeu com a estima do time, né? Quer dizer, o time ele continua bem, muito bem adaptado às opções que o técnico Tite tem feito, não é? Quer dizer, e as coisas parece que estão se encaixando mesmo, né? Exatamente. Além do Tite já ter um esquema muito bem definido, eu acho que os jogadores que entraram, eles entraram para ser titular mesmo. Sim. Tipo, Copa do Mundo ano que vem, como diria o Vanucci, né? Copa do Mundo tá logo ali. Estão assumindo, então, é o né? seguinte, eles queriam mostrar serviço e o Diego Souza, destaque para ele, né? Pois é. Diego Souza, que para muitos apareceu num momento, não é? Apareceu num momento em que fala, poxa, mas Diego Souza não podia ter colocado, né, uma outra opção. Já me agrada o nome dele. Mas pois é, ele é aquele cara que está indo para lá e está fazendo o papel dele, né? E se moscar ali, ele belisca uma vaga ali. Isso a gente já está imaginando. Quer dizer, o time está se acertando, o Tite está muito seguro do que faz, o Tite ele se mostra cada vez mais senhor daquilo que se propõe a fazer, isso é muito legal, né? Ele está mostrando que ele tem algumas opções, várias opções, e está fazendo um uso muito legal das opções que tem. E o modo de como qualquer jogador que ele coloca, né, como ele consegue imprimir o ritmo de jogo, isso é impressionante. E ele está agradando, né? Agradando aos atletas pela conduta dele. E a conduta dele em relação à imprensa,
não tem aquela rusga que o Dunga tinha, por exemplo, com a imprensa. Educação, quer dizer, né? Exatamente, ele está levando muito bem as coisas, né? Eu acho que a gente está muito bem encaminhado. E isso não é garantia de nada, não é? Não é garantia de nada. Vai ser campeão. Não, mas tem uma harmonia no trabalho. Opa, isso é muito bacana. Assim, ao mesmo tempo que eu achava a imprensa muito errada com o Dunga, também achava que ele não precisava ser reativo daquela forma, porque não resolve nada. Mas tudo é ação e reação, E né? o time dele, em 2010, jogou muito bem. Sim. Eu achei que jogou muito bem, assim, nos lances ali contra Perdeu a Holanda. por detalhes, Por enfim, detalhes, né? assim, ele meio que viu acontecer e não teve o que fazer, então... Assim, são coisas que acontecem mesmo, Sim, não só sim. com o Brasil. Mas e aí, se fosse hoje a Copa do Mundo, você acha que o Brasil levava? Por tudo que tá, pelo que o Tite conseguiu colocar na seleção, pelo modo que os jogadores vêm se apresentando... Eu penso que Eu sei que essa pergunta é meio inútil, mas eu acho que se fosse hoje... Eu penso que do o Brasil, modo de jogo ele do Brasil, encararia, eu penso que o Brasil, até a derrota que nós tivemos na Copa do Rio, né, na Copa aqui do Brasil, né, enfim, nós aprendemos com isso também. Então o Brasil talvez ele vai entrar nessa Copa encarando essa Copa de uma maneira diferente. Isso é verdade. Então, eu acho que esse resgate da autoestima do time, né, da seleção brasileira, isso é muito importante. Então, ele vai entrar encarando de uma forma diferente. E isso acho que é meio caminho andado. E não, como eu disse, não é garantia de que vai ser campeão. Não, mas é uma garantia que não vai dar um apagão de 5 minutos e os caras tomarem 3, 4 gols de uma hora para outra. Eu acho que entra menos pressionado. Por incrível que Pois pareça, é. porque jogar aqui eu acho que foi uma pressão enorme. Não jogou bem quase nenhum jogo. Nós criamos tanta expectativa para aquela Copa, né? Nós, enquanto torcida, enquanto brasileiros, né? Mídia também. Porque era muito difícil vir uma Copa aqui para a América e tudo mais, não é? Era muito difícil vir para nós aqui sul-americanos, era muito difícil isso. E quando aconteceu... A gente está pagando a conta até Pois hoje. a gente criou uma expectativa tão grande que passou isso para os jogadores e passou até para a comissão técnica. Nossa, porque apesar de a gente ter de um uns caras jeito, cascudos ali, experientes, né, que é o caso do Filipão, o caso do Parreira, mas num dado momento a gente percebe que parece que todo mundo ali se perdeu, né? Todo mundo chorou, todo mundo chorou. Pois é isso. Eu acho que entra menos pressionado nessa Copa. O que, dependendo dos jogos, os primeiros jogos, vai virar uma pressão enorme, porque se o Brasil jogar bem o primeiro, já é campeão. Você sabe como a gente vende as coisas aqui. O brasileiro ele tem essa... Então, e aí é normal, é a nossa natureza. A gente pensa assim, né? Não sei até que ponto isso é benéfico. Mas eu penso que a gente consegue encarar eu também grandes acho que dá, equipes embora eu ache que com a personalidade. Seleção, isso é importante. Uma França que eu acho que tem muito forte. Portugal. A Itália. A Itália é sempre forte, sempre forte. Cascuda, sempre. Quer dizer, então, uma Espanha que... nunca se sabe, né, a gente espera muita coisa e muitas vezes não acontece, de repente você fala, não sai mais nada, aí pronto, aparece tudo aquilo. Sempre tem aquelas zebrinhas, né? Pois é. E aí, a gente vê também equipes como a Argentina, que não dá nunca pra gente desprezar. E com o Tata Martino, eu acho que não é assim, uma seleção que é a vice-campeã mundial, né? Eu acho que numa dessa aí, para eles chegarem, já sabem o caminho ali, já sabem o que precisam fazer. Numa dessa para ganhar o título. São Paulo chegando, né? Quer dizer. O São Paulo. São Paulo chegando. Tem uma forma de conduzir, quer dizer, a postura da Argentina já foi diferente, né? Com certeza. E você viu que ganhou do Brasil, fazia tempo que não ganhava do e Brasil. E isso levanta muito. E tem o Chile, né? O Chile que tem jogado, ele está representando aí, né? O atual campeão, continente. não é? Ele está representando e muito bem, quer dizer, tem um time e isso é bom bem arrumado, Chile. muito bom. Porque joga com outras seleções, a gente sabe, falta um ano ainda para a Copa, mas já é bom, porque a maioria dos jogadores vão continuar, né? Sim. Enfim, vamos emendar também só o resultado das Copas das Confederações. Seguinte, no sábado, a Rússia fez 2-0 na Nova Zelândia.
Ontem Portugal fez 2 e o México também fez 2. O jogo terminou empatado, né? Camarões não fez nenhum e o Chile fez 2. É isso que a gente falou, o importante de enfrentar outras seleções. O Chile ganhou o primeiro jogo. Hoje teve Austrália e Alemanha, 3-2 para a Alemanha. Os próximos jogos serão uma quarta-feira, que é Rússia e Portugal, que eu acho que vai ser um jogo bacana, né? Sim, jogo bom de assistir. Meio-dia horário de Brasília, né? E México e Nova Zelândia, eu acho que dá México, né? O México continua aprontando, né? Quando a gente achava que não saía mais nada ali, que Portugal continua não nos surpreendendo, né? Portugal, poxa vida, né? Portugal, que a gente imaginava que ia acontecer, e aí acaba tomando gol ali. Uma coisa interessante dessa Copa das Confederações é o uso, não é, do recurso eletrônico. A assistência de vídeo, não é? Muito interessante. E é um teste, né? Quer dizer, a gente sabe que nada é 100%. Não dá para você dizer que agora não vai ter erro 100%. Não é isso. Mas algumas polêmicas e por tanto tempo se falou, né? De utilizar o recurso eletrônico. E poxa, poderia, então. Eu gosto. É um bom momento. A gente não pode ficar criticando, a gente tem que fazer de tudo para ajudar com que esse recurso seja eficiente, né? Eficiente. O grande X ali que eu acho é o seguinte, não fica muito bem definido, né? Aonde eles podem interferir, aonde que o árbitro manda. Então, aliás, isso pode gerar uma bagunça, só que hoje ajudou no jogo da Alemanha com a Austrália. Uma coisa que eu mesmo fico vendo, que quem pede, em que momento pede, e porque muitas vezes aparecem vários jogadores correndo atrás, falando e tal, e você, por exemplo, você tem isso em outros esportes, né? E você vê que as coisas são utilizadas. Então, bem definido, quem é que pede, quem que faz a solicitação, isso ainda está um pouco estranho, futebol, por ser tão dinâmico ali, aquela questão de impedimento é muito complicada, né? Se o cara não levantar na hora, pode fazer o gol, aí, digamos, todos os gols passam por replay, assistência de vídeo. Então. Aí o cara está impedido, o bandeirinha não marca, aí pode sim dar uma confusão. Em outros esportes não, dependendo do lance ali, não é algo tão arbitrário igual o futebol. Acaba sendo um pouco mais, talvez um pouco mais fácil. O julgamento vai um pouco mais fácil para os árbitros. Bom, quinta-feira tem Camarões e Austrália, também meio-dia. E Alemanha e Chile, às 15h. Bom jogo, apesar da Alemanha não estar com o time completo, né? Não está jogando na sua força máxima, né? Porque já estão se preparando lá para, não é? Longe disso, mas vai ser um bom teste. Eu acho que um o bom Chile jogo. Ganha, viu? Vai ser um bom jogo. O time da Alemanha é bom, mas 3-2 na Austrália. A Austrália chegou, fez 2 gols, então. E eu penso que o Chile tem que aproveitar esse bom momento dele. Ele está num bom momento, e né? ganhar. Tem que importante ganhar porque é a Alemanha. Sim. Não interessa quem esteja jogando. Claro, está vestindo a camisa, né? Não tenha dúvida. Com certeza. Bom, essa foi a Copa das Confederações. Vamos falar agora de Libertadores? Vamos falar de Libertadores. Saiu aí Saiu o sorteio. Quer dizer, a gente tem aí bastante coisa para comentar. Vamos lá, olha. Os jogos são Guarani do Paraguai versus River Plate. Jorge Wilstermann versus Atlético Mineiro, né? Time brasileiro, time de Minas. Pedreira para o Atlético Mineiro, hein? Pedreira. Jorge Wilstermann não é um time, longe de ser um time fraco, hein? Com certeza, eu também acho isso daí, viu? Vai ter que jogar bola se quiser. Vai ter que jogar bola se quiser se classificar. Tem o The Strongest versus o Lanús, o time boliviano do The Strongest, né? Contra o argentino do Lanús. Sim. Que eu também acho que dá um bom jogo. Dá um bom jogo porque o The Strongest jogo com cara de Libertadores. Tem também o favorável à questão da altitude, né? Quer dizer, essa altitude já mata, né? Isso é importante. Emelec versus São Lourenço. Pois é, São Lourenço que a impressão que dá é que consegue passar por cima do Emelec, né? Dá essa impressão. E só lembrando o jeito que o São Lourenço classificou, né? No grupo do Flamengo. Pois é, tirou quem, né? Então não dá pra brincar aí não. Não dá para brincar.
Atlético Paranaense e Santos. Esse jogo Vitor, vai ser volta pra nós pedreirona, hein? Atlético vale Paranaense e Santos. Que pedreira. E aí? Por ser dois brasileiros, a gente tem aí a situação do Atlético Paranaense, tá na Copa do Brasil também, que a gente vai falar disso, não é? E o sim. Santos, que também tem outra pedreira na Copa do Brasil, Só quer dizer, daqui pra então frente, pra todo Atlético mundo. Paranaense e Santos, dia 5, olha, reserve o seu espaço, pega sua pipoquinha, sua cervejinha, assista que vai ser bacana, hein? Vai. Jogaço. Esse vai ser jogaço. Eu também Jogaço acho que- de bola. E tem aquele detalhe do estádio, não sabe se a Arena da Baixada vai ser, não alugada, né? Vai ser utilizada pelo Mundial de Vôlei. Não sabe ainda onde vai ser o primeiro jogo. E eu acho que isso pode ser determinante. Eu penso que o Atlético muito Paranaense não ruim. vai abrir mão disso O que não, é hein? muito ruim, porque eu queria ver esse jogo na Arena da Baixada, com pressão dos paranaenses. E porque lá, a né? força do próprio time do Atlético Paranaense em casa, na arena, adaptado à condição do gramado, Quantos jogos já não adaptado a viram? tudo, é outra coisa também, né? Assim como o Santos joga em seu favor quando está na Vila, que está totalmente adaptado àquela situação, não é? O Atlético Paranaense também tem isso. Por né? isso que eu acho que é o... E eu até lembro um pouco antes do sorteio, eu entrei num fórum, né, santista, e os santistas estavam exatamente especulando isso. Quem vai? Quem gostaria de pegar? Eu sei que Libertadores não tem que escolher nada, tem que pegar o que vier e ganhar, senão não é campeão. Mas, muita gente colocando o Atlético Paranaense pela dificuldade. Fala, pegar um time difícil agora pode ser muito bom. O problema é que a chave já mostra que quem passar de Atlético Paranaense e Santos pega o vencedor de Barcelona de Guayaquil versus Palmeiras, que é o jogo que a gente comenta no terceiro bloco. Que é outra pedreira, né? Que é outra pedreira. Voltamos já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Terceiro e último bloco do programa do esporte. A gente parou no Barcelona de Guayaquil versus Palmeiras. Tava falando sobre a Taça Libertadores da América. Isso. E aí? E esse jogo aí? Jogo pesado. Palmeira o Palmeiras pegou uma pedreira. O Palmeiras vai pegar, tá pegando um time que está equilibrado e o Palmeiras vai entrar muito pressionado, né? Estávamos falando há pouco, a pressão que o Palmeiras tem agora, porque o time precisa estar se acertando, até lá o Cuca também consegue melhorar um pouco a performance do time, a gente já está percebendo que o time já está ficando mais com a cara do Cuca, mas é um jogo difícil. Não vai ser jogo fácil, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil pra caramba também. Eu acho que, assim, junto com o do Santos ali, é o jogo mais difícil. Jogo E difícil. que eu mais quero ver também. Você estava até comentando sobre o Felipe Melo, né? Ele volta no segundo Sim, jogo. o Felipe Melo, a pena dele, que era de 6 jogos, passou para 3, né? Ele já cumpriu 2. Então o próximo jogo ele também vai cumprir. E aí no jogo de volta ele já estará liberado para jogar, né? Isso. Era isso que a gente estava falando até no intervalo. Eu acho ele meio doido, hein? Não, o Felipe Melo... Eu gosto do futebol dele, eu gosto até do jeito que ele é. Eu acho que Olha, ele faz a coisa certa. Só que se pilhar demais, ele acaba... Tecnicamente, ele é um cara que faz muita diferença.
Ah, isso é visível. Ele jogando Tecnicamente, bola na ele bola. joga muita bola. Não, ele joga muita E bola. ele- Isso a gente viu na Copa de 2010. ele joga muita bola. O passe que ele dá pro Robinho. Há uma questão aí, no caso do Felipe Melo, que a forma dele conduzir, muitas vezes, uma entrevista, de falar, de ser contundente naquilo que ele fala e ter muita personalidade, que isso é legal. Ele tem muita personalidade. É que tem algumas pessoas na imprensa que acabam ficando incomodadas, muitas vezes, com o que ele fala. Eu já acho que não. Com a forma, já acho que meio que... Com a forma que ele... Estão que ele- pescando, entendeu? Joga a isca ali. Pois Se ele é, morder- e acaba jogando, quer dizer, aumenta um pouco, dá uma... Só que, às vezes, acho que só pelo simples fato da notícia, não dá pra gente também, às vezes, cavar alguma coisa para acabar complicando a vida do cara. Que não tenha dúvida que a declaração foi dele de falar de uruguaio. Mas ele falou no sentido figurado, gente. Ele não falar a verdade, eu acho que ele exaltou Então, a raça uruguaia. Exatamente. Só que ele colocou um contraponto, mas né? aí, pois é, mas aí, Do jeito que para ele acender coloca as a coisas, palavra, né? muitas vezes foi colocado, que olha, falou que vai fazer isso, e ficou dando tanto pano para manga naquela situação que acabou provocando uma situação E lá. na boa, mas ali não era era pra ter isso. sido uma Quer dizer, ele tragédia. falou no sentido figurado. Ali ele era não pra ter sido uma tragédia, Pois papo é. de assim, o mundo todo acordar no outro dia Pois e é. falar, ó, o absurdo que aconteceu. Então, mas aí a gente tem que pensar também que do lado tudo dos que... uruguaios. Então, lógico. exatamente. E tudo que a gente fala tem um peso. Então não dá para a gente imprensa colocar. também tem essa Mas não tenha dúvida. Com certeza. A imprensa, para dar a notícia, para aumentar aquilo, acabou dando ênfase a uma situação que, sinceramente, a gente não sabe o quanto precisava, não né? precisava daquilo. Mas realmente. ele, tecnicamente, faz muita diferença no time. Ele é um cara que tem um vigor físico muito grande. Ele é um cara que... Ele é um líder nato. Ele é um líder. Mas posso falar? Até assisto muito programa esportivo. A visão, né, dos caras da grande mídia é o seguinte. É um líder, mas ele pegou um vácuo que existia no Palmeiras, porque o Eduardo Batista não tinha o peso no nome. Sim. Sim. Eu acho que ele tinha um vestiário, nem precisava ter sido mandado embora, na minha opinião. Mas enfim, ele teve essa questão de ser o líder porque tinha esse vácuo. Sim. Agora ele tá com o Cuca e ele até pegou um banco já. E o Cuca gosta de colocar o pingo no i, né? Pelo que a gente percebe aí, né? Ele não... Então, assim, eu não sei até que ponto ele é o líder, não sei nem se ele vai jogar, mesmo com ele podendo ou não. vai estar liberado, né? Isso que eu disse, ele vai estar liberado, ele não tá com um Então, passaporte. eu acho assim, principalmente do que aconteceu no primeiro jogo, ele entrar, a gente tem que ver direitinho o que o Cuca vai montar ali, o que ele vai pedir pro Felipe Melo fazer. Eu penso que esse jogo ele é muito importante e esse jogo fora, né? O Palmeiras ele precisa estar muito bem organizado, não é? E tem que lidar muito bem com essa pressão, porque ele não pode trazer toda essa pressão pro Allianz. Não ele pode. tem que descarregar 1x0 ali, lado. ó, se ganhar de 1x0 fora, eu acho que o Palmeiras passa. Ele tem que descarregar Vamos isso falar de outra pedeira? Que aí sim, não sei se o Felipe Melo estivesse no Botafogo, ia dar uns tapas na cara do pessoal do Nacional, hein? Esses uruguaios aí, Nacional do Uruguai versus Botafogo. O Botafogo... Botafogo que só pegou... Mas casca grossa, mas o Botafogo cara. ele está conseguindo, passando, e ele está conseguindo aí. conciliar. Você vê que no Campeonato Brasileiro ele está com uma pontuação razoável, está em 7º. Sim. Ele consegue, ele está com algumas baixas no elenco, vai jogar as quartas assim, de final da Copa do Brasil, está conseguindo conciliar. Eu acho que esse embalo é importante. Sim, sem porque dúvida. o Botafogo pegou um embalo vindo da pré-Libertadores que agora você vai deixando, quando vê... Agora, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que eu estou achando muito legal nisso na boa, é resgatar o nome Botafogo para o futebol brasileiro. Isso não tem preço, de verdade. É um clube que revelou grandes jogadores, que no cenário brasileiro, em décadas passadas, ele
sempre estava na crista da onda, é um clube que a gente tem um carinho muito grande, não é? Então, o fato de você ver ele bem no Campeonato Brasileiro, Seleção brasileira também, não é? Já cedeu muitos atletas para a seleção brasileira. Quer dizer, o fato de você ver no Campeonato Brasileiro, o Botafogo indo bem, na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores, que é super vivo ali. Poxa, isso é muito legal. Mas olha, eu até abro um parênteses nisso que você falou, a gente pode colocar como clubes do Rio, né? Sim, porque não tirando tem o Flamengo, que esteve em crise financeira, hoje se acertou, né? Depois de muito tempo tentando equilibrar as coisas. Sim. Mas a gente tem o Vasco caindo quase todo ano, Botafogo que também caiu recentemente, Fluminense que caiu, mas eles sempre voltam, não sei como, né? Eles dão um jeito, né? Às vezes umas mesas precisam ser viradas assim e tal, mas então. enfim. Né? Mas é importante ter esse eixo do Rio de Janeiro funcionando bem, né? E há muito tempo isso não acontece. É, muito legal. Eu fico legal, especialmente feliz pelo Botafogo. A filosofia, né, de como eles vêm jogando. Sim, e dá oportunidade para um técnico que está iniciando, fazendo um trabalho, você percebe que eu vejo ele em alguns momentos até bastante humilde, falando com a imprensa, dando o recado dele. Sabe o que ele pode extrair do time. Exatamente, isso é muito legal, muito bacana. Verdade. Outro time que está jogando bem, e esse muito bem, o melhor eu acho, né? Grêmio, que vai enfrentar o Godoy Cruz. Que tem que tem a fama de ser o time copeiro, né? O Grêmio, ele de fato, ele está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Muito bem ele está, não é? Muito bem no Campeonato Brasileiro. Há uma vitória aí de ficar líder, né? Está jogando agora. Ele vai jogar contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e quer dizer, ele está conseguindo também levar muito bem as 3 competições, né? O Renato Gaúcho parece que acertou bem a mão ali, né? Mas ele já falou que parece que vai perder ali de 2 a 3 atletas, então... ele já está antevendo uma possível... Né? É assim o futebol brasileiro, os caras vão vir, dar um caminhão de dinheiro e vão levar. E aí não tem o que fazer, né? Bom, esses são os confrontos da Libertadores. Lembrando que esses confrontos acontecem todo no início agora de julho e o jogo de volta é somente no início do mês de agosto, olha, né? Partidas de ida, os jogos entre 4 e 6 de julho. Isso. E jogos de volta entre 8 e 10 de agosto. Isso. Então tem bastante tempo aí. Tem tempo de se acertar, muita água vai rolar. Muito time que estava bem vai ficar mal, o time que estava mal vai ficar bom. Isso. Porque tá tendo muito jogo. No meio disso pode ter até transferência de jogador. De jogador, com certeza vai ter. Tem muita coisa para acontecer. E vamos falar dos brasileiros na Sula? Vamos lá. Sul-Americana? Sul-Americana. Não é na Sula Miranda, é na Sul-Americana. Não, é na Sul-Americana. Olha, o Corinthians vai enfrentar o Patriotas na quarta, dia 28 desse mês. Fora o jogo. E aí o Sport vai enfrentar o Arsenal do Sarandi na quinta-feira, dia 6 de julho. Pedreira para o Sport, hein? O Sport não está numa fase muito legal, né? O Vanderlei está tentando se acertar lá, mas as coisas não estão muito fáceis, não. Tá complicado lá. E olha, dos brasileiros eu acho que pegou o time mais forte. Depois tem Ponte Preta contra Sol de América. Jogo em casa no Moisés Lucarelli, dia 29 desse mês. Tem o Fluminense enfrentando Universidade de Quito. O Fluminense que tá bem, né? O Fluminense, Abelão, né? O Fluminense tá Abelão, né? Tem Abelão, coisa aí. Tem um Abelão, aí, né? tem coisa aí. Vamos lá. No Maracanã, esse jogo dia 29 desse mês também. Defensa e Justiça contra a nossa Chapecoense. Então, dia 28 desse mês. A Chape que ela tem oscilado aí, altos e baixos, né? A Chape... mas oscila entre altos e baixos no topo, então isso... isso tá legal, tá conseguindo conciliar, né, as competições. E aí tem aquele caso do atleta que não podia jogar e jogou, e aí a Conmebol tira, fica um negócio meio estranho ali das duas partes, a gente não sabe quem errou. Verdade. Mas a verdade é que a Chape poderia estar na Libertadores, Sem né? dúvida.
É, Mas enfim, ela vai enfrentar o time que eliminou o São Paulo, Defesa e Justiça. pois é. E aí o último jogo é o Palestino versus Flamengo. É o Flamengo que... Um jogo no Rio, Palestino versus Flamengo é a faixa de Gaza. Poxa, mesmo. um trocadilho legal. Mas o Flamengo que tem uma oportunidade aí de um título internacional, já que Libertadores para ele já se foi esse ano, né? E sem dúvida precisa acertar, o Zé Ricardo precisa acertar o time. Eu penso que o Flamengo deve tentar com todas as forças passar adiante aí, né? Eu acho que tinha que colocar prioridade nessa competição, embora no Campeonato Brasileiro eu acho que ele consiga a vaga facilmente. Sim. Mas às vezes ganhar um título é melhor do que você só Não tenho classificar, dúvida, é um né? título internacional. É. Muita gente fala, Não tinha como, sul-americano, Flamengo. meu. Não, que isso. Não dá para abrir mão. Com certeza não. Essa foi a Sul-Americana, com os confrontos aí dos times brasileiros. Vamos falar um pouco agora do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Campeonato Brasileiro que está de vento em popa, né? Com muita coisa... Tá bem legal. Você tem os jogos da Copa do Brasil aí também, né? Só pra... os próximos da Copa do Brasil Isso, tem. por sim. favor aí, vamos... O Atlético Mineiro joga contra o Botafogo, né? No dia 29/6. E eu vou falar aqui os jogos de ida, né? Uhum. O Flamengo que enfrenta o Santos, que vai ser uma pedreira, né? Para os dois, né? Tanto para o Santos quanto para o Flamengo, viu? O Santos que está em duas competições importantes, né? Mas aliás, nunca em três, vai querer né? perder pro Flamengo. Exatamente. Às vezes isso é pior do que ser eliminado. O Santos está no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Quer dizer, para ele é importante o resultado. Assim né? como já vamos falar dos outros jogos, Tá. né? Que é só o Cruzeiro e o Flamengo que não estão na Libertadores. Exatamente. O resto, todos os times, Todos né? estão aí. Grêmio e Atlético Paranaense, Aí também é outro né? jogo. que é um jogo interessante, No Sul, porque né? exatamente é a rivalidade do Sul. Isso é interessante, né? Isso daí vai ser interessante Isso. de ver. E o Palmeiras e Cruzeiro, né? Palmeiras e Cruzeiro que já decidiram a Copa do Brasil, né? Palmeiras e Cruzeiro que já tiveram vários pegas importantes na década de 90, né? E olha que na E boa. que vai Pegou pedreiro, um hein? time que tá na Copa do Brasil e no Brasileiro só. Pois é. Então pode dar foco total na Copa do Brasil aí. o Pode Cruzeiro. dar porque é um E caminho vai muito ser mais fácil, né? pedreira, hein, pro- Se você pro analisar Palmeiras. o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que está numa faixa intermediária e está em 14º com 10 pontos, né? Quer dizer, ele pode dar o foco total agora para a Copa do Brasil, né? Com certeza. E tem um aí, time bom, o Mano Menezes conseguiu... 2 jogos, não ganhou é? bem do São Paulo. Pois é, quer dizer, vai ser Pode pedreira. tá passando aí. Pedreira. Então esses jogos que acontecem aí entre 28/6, né, 28 de junho e 29, os jogos de ida. E os jogos de volta, que tem uma distância aí, né? Vai dia 26 e 27 de julho, né? De julho, show de bola. Bom, vamos falar agora do principal campeonato nacional, o Campeonato Brasileiro. Vamos colocar os resultados da 8ª rodada? Vamos lá. Seguinte, olha, o Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Paranaense 1-0. O Vasco ganhou do Avaí 1-0. O Santos empatou 0-0 com a Ponte Preta. O Curitiba, que a gente já vai falar um pouquinho desse jogo, 0-0 com o Corinthians. Teve lance polêmico, né? Lance polêmico, Gol legal é. no Corinthians e não Diz que tem gente que de saiu às torcida. pressas aí desse jogo das 11 horas, né? Para passear depois. Talvez foi uma bandeirinha. Sei Né? Ele lá. tipo, não valeu, eu vou embora. Sei lá, né? Levantou e falou, não, até isso comemorar, dar acréscimo, é melhor não. Não, melhor não, vai demorar muito. Fla-Flu, ou Flu-Fla, não sei, 2-2, tem um vídeo sensacional desse jogo também, que a gente vai passar do Abelão. O São Paulo perdeu do Atlético Mineiro. Pois é. São Paulo que ele, ora, tem uma desculpa com o ano passado, foi malhando o goleiro o tempo todo. Agora já está arrumando outras pessoas aí para segurar essa barra, porque tá difícil, né? Essa daí tá complicada, viu? Tá. Tá difícil acertar o São Paulo. Verdade. E o Bahia de Munique, é isso mesmo? Boa, Bahia de Munique. Bahia de Munique.
Fez 2, mas tomou 4. Pois é. A matemática não bateu aí, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras que parece que começa a ter a cara do Cuca, né? Isso foi legal. E aí agora, uma coisa que eu tô assim, preocupado é com a defesa do Palmeiras, sinceramente. Tomando muito gol, ele precisa acertar isso aí. E os caras estão judiando o Fernando Praz, hein, cara? Porque o Fernando Praz, ele pega daqui, pega dali. Olha, mas e falar? o povo tá deixando... Estão judiando do Vanderlei também. Estão judiando. O Vanderlei foi judiado mesmo, é verdade. Vou te falar um negócio. Estão judiando do Vanderlei, do Fernando Praz aí. Tá certo. E a Chape que perdeu em casa. Aquilo que você falou, né? Oscilando, né? Quer dizer... Bem ou mal. Vai lá... Tá no topo da tabela, aqui, mas tá assim, bem ou mal, né? Perdeu em casa, num Chape time tá em que quinto. dava pra ganhar ali, Isso. né? Sport. Fez 1, tomou 3 vitória. Olha, eu sinceramente fiquei surpreso com esse resultado. Eu também. Eu fiquei, porque alguma coisa ali não tá encaixando. E olha hein? os visitantes ali, ó. Só o Vasco de mandante que ganhou até agora, porque tá tendo Cruzeiro e Grêmio. Ninguém O Grêmio foi bonzinho nessa pode, rodada não, o Grêmio hein? pode tomar a ponta hoje, né? O Falando Grêmio... em ponta, vamos mostrar a classificação, a foto 1 da classificação, por favor? Pra gente ver aí a colocação de cada time, né? A pontuação. Ó, o líder hoje, né, no momento, Corinthians. O Grêmio já está jogando, então digamos que seja empatado, ele vai a 19. Isso. Mas para virar líder tem que ganhar. Tem que vencer. Corinthians com 20 pontos, líder. Grêmio com 18 pontos, segundo colocado, né? O Curitiba ali, olha que legal. Aparecendo em terceiro com 15 pontos. O Santos em quarto com 13 pontos. A Chapecoense também com 13. Em quinto lugar. Aí com 12 pontos tem o Vasco em sexto e o Botafogo em sétimo. Os dois times do Rio ali, né? Com 11 a Ponte Preta, o Fluminense e o Flamengo, que está em décimo. Vamos para a segunda página da classificação. Aí. Bahia de Munique. Bahia de Munique. 11º colocado com 10 pontos. Mesma pontuação de Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. E aí a colocação deles até o 14º colocado. Atlético Mineiro, uma campanha aqui, né? Acende pode acender a sirene amarela aí, que é difícil. 9 pontos. Vitória com 8 pontos. Aí vem a zona de rebaixamento, que hoje é composta pelo Sport e o Atlético Paranaense com 8 pontos. O Atlético Goianiense com 6 pontos e o Avaí com 5 pontos. O Atlético Goianiense e Avaí a gente pode falar o que deles? Olha, nós já falamos isso, até esse comentário que fizemos na semana passada, né? Vai ser meio que o fiel da balança. Perder ponto para esses times é decretar não chegar lá no topo. Exatamente. Tem que ter. Por exemplo, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense no Allianz. Não pode perder ponto, não pode. Não, e olha só, da segunda página, ó. Aliás, o Flamengo ainda fica na primeira ali, mas a gente tem, ó, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Pois é. E até o Atlético Paranaense a gente pode colocar 5 times que a tendência é crescer o futebol. Sem dúvida. E aí a gente não sabe os que estão na ponta, se a tendência é não segurar. Então eu até estava comentando com o Vitão que esse pode ser um melhor campeonato brasileiro aí que a gente... tudo indica que vai, porque os times estão muito parelhos e não é nivelar por baixo. A gente, ao contrário, está nivelando todos os times muito para cima, né? O caso de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, elencos grandes. Milionários. Né? Assim, o futebol que estava sendo apresentado até o ano passado, muito bem jogado. Sim. Até o Santos a gente pode colocar. Que Se o precisa Santos começar a jogar bola, aí. ele fica assim como um dos favoritos, né? Vamos só passar os próximos jogos agora? Vamos sim. Vamos dar uns palpites aí pra gente errar tudo de novo? O comentário em relação ao Corinthians e a torcida, Corinthians e vamos só Curitiba. passar o jogo, a gente já fala dessa barbaridade. Legal, né? legal. Porque infelizmente a gente tem que falar disso daí. Legal. Olha aí, ó. Quarta-feira, a rodada 9, começa na quarta-feira, vai terminar na quinta-feira. Na quarta, dia 21/6, às 7h30, Vitória versus Santos no Barradão.
E aí? O Santos dá pra vencer esse jogo. Eu acho que vai ser 2-1 vitória. Mas o Santos está motivado, ele tem Eu acho que o aqui Santos não algumas ganha, coisas para... Eu penso Na que boa, ele vai ser consegue- muito difícil. Ele consegue pelo menos arrancar um empate ali, hein? Então você chuta Eu o quê? penso. Eu acho que 1-1 1-1? vai. Beleza, 2-1 vitória. Ó, Botafogo e olha só, clássico. Eu acho que o Botafogo vai meter 2-1 no Vasco. Olha, eu também tô achando que o Botafogo vai ganhar 1-0. 1-0. Palmeiras e Atlético Goianiense. No Allianz Parque, 3-0 o Palmeiras. Eu acho que o jogo vai ser difícil esse. Palmeiras por tudo que está envolvendo, 6-0 Palmeiras. Sensacional, essa foi boa. Agora eu fui meio Chico Lang, né? 6-0 Palmeiras. Não, depois desse comentário maravilhoso, por favor, fala aí do Atlético Mineiro e o Sport. Olha, Atlético O Mineiro... Sport vai ganhar, hein? Você não é aposta no Atlético Cara, Mineiro. Atlético Mineiro em casa contra o Sport que tá com esse problemão. Olha... Mas os dois estão com problema. Por Tá. isso, eu vou falar primeiro. 3-1 Sport, na casa do... Eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Beleza. Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético vai ganhar, hein? 1-0 pro Eu Atlético. acho que vai ganhar. 2-1 pro o Atlético Paranaense. Fechou então. Vai, você começa todos dessa linha. Bom, o Avaí e Fluminense. Vai ser o jogo fora, mas o Fluminense ganha. 2-0. 2-1 Fluminense. Fluminense. Corinthians e Bahia, no Itaquerão, É. o Bahia tá mordido, vai arrancar um empate com o Corinthians. 0-0 esse jogo. Olha, eu acho que vai ser 2-0 Corinthians. Vamos lá, Ponte Preta e Cruzeiro. Ih, passeio, hein? Ponte Preta e Cruzeiro, a fase da Ponte Preta, Cruzeiro... A Ponte mas- Preta tá bem, eu vi Tá o bem. jogo, mas assim, eu acho que segurou o Santos. Mas o Cruzeiro vai passar o carro, hein? eu acho que vai dar Cruzeiro 2-0. Cruzeiro 3-1. Flamengo e Chape, no Rio de Janeiro, vai dar Flamengo 2-0. 1-0 Chape. Poxa. E para finalizar, Grêmio e Curitiba. Jogaço de bola, hein? E dois times na ponta ali. Dois times que estão brigando na ponta de cima da tabela. E o Grêmio vai tomar um revés aí. Vai ser Curitiba 1-0. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Legal, tá bom. Fechou. Tá certo. Seguinte, a gente tem abraço e tem o tópico da violência, vamos citar. O Pois cara é. tá vivo, ainda bem, mas acho que todo mundo já viu a cena de violência entre a torcida do Corinthians e a torcida do Curitiba. Difícil, né, a gente comentar, fazer esse tipo de comentário, mas a gente não pode deixar de fazer, né? Não. As pessoas deviam se limitar a ver um jogo de futebol, torcer para o seu time, ser feliz com o seu time, chorar com o seu time, mas pensar que do outro lado tem ser humano. Muito. A gente que acompanha o esporte fica assistindo jogos, por exemplo, na Inglaterra, jogos em outros países, a gente vê que nem todo lugar são flores, né? A gente Não, sabe que os caras. violência, Mas não- muitas vezes o jogador, o atleta profissional que vai bater um escanteio, um lateral, e o torcedor começa a xingar ele desesperadamente ali. Futebol é muita emoção, mas a gente acho que está na hora da gente na hora botar a da mão na gente consciência parar, né, com e isso nós daí. estamos no século XXI, né? Não dá pra gente É ficar... inaceitável, né? inaceitável, Primeiro que, olha, né? você pode matar um cara, Pois e aí é. você vai desgraçar. Quer dizer, no Brasil não, mas em qualquer outro país, você mata o cara na porrada, você desgraçou sua vida, você vai preso. Aqui não tem punição. Já não tem um esquema de segurança? Não dá para, olha, os Isso batedores foi da o pior, polícia existia militar. um esquema de segurança. Poxa, e vamos os ônibus seguir. não- Por que não- a gente vai fazer diferente disso? Não é? E aí, a gente não pode também falar, olha, bem feito que o cara... Não é assim que funciona. A gente não pode banalizar essa questão da violência. Isso é muito complicado. Pessoas que pensam dessa forma, que têm, infelizmente, esse nível de intelecto,
eu penso que começa... Só tem que ter promove tem que ter menos espaço, gente. Só promove mais. Não dá, essa né? questão Não de dá, violência. isso não cabe mais, né? Não cabe. Com certeza. Bom, eu tava vendo, né, o noticiário, vi o delegado falando. Ele disse que tem um vídeo de quem agrediu o torcedor do Corinthians e eles vão atrás deles e eu espero que seja preso, vire Um cinco. deles já foi preso, né? Um deles já está detido, né? Já Ainda está bem. detido. Eu espero que achem os demais, que realmente prendam, que eles virem símbolo. Ainda bem que o cara não morreu, né? Pois é. Postou foto lá dando joinha. Mas enfim, espero também que, né, as torcidas respeitem aí a polícia militar, né? O que ficou Que estão lá fazendo o trabalho deles e que a gente precisa também, não é? Isso é verdade. Respeitar. Mas tem uma coisa boa aí, né? Nesse domingo que passou, né? De futebol, teve essa questão de violência, alguns erros de arbitragem. Mas a gente teve uma declaração que prova que o futebol não morreu. Do Pois nosso é. Abelão, né? Pois é, Abelão, verdade. Um mito. Eu vou tatuar a frase dele na minha testa. O Abelão é uma figura, né? O Abelão é uma figura muito respeitada entre os atletas e muito respeitada entre as torcidas também, né? Os jornalistas. Os jornalistas, enfim, é uma figura muito E olha só, emblemática. ele colocou um cara da base pra jogar contra o Flamengo, o Fla-Flu, ele colocou um cara da base pra jogar contra o Flamengo, né? Que tem o Vinícius Júnior. Ele perguntou, e aí, você já enfrentou esse rapaz aí? Já enfrentei. Olha só o que ele disse aí, vamos conferir. Agora, já te falei, espero não ter que repetir mais para vocês. Eu entrei sabendo. Se tem 16, se tem 18. Estou feliz, cara, porque um moleque entrou com 18 anos contra o Flamengo. Olha bem, eu fui conversar com ele, para você ver que não existe medo aqui. Fui conversar com ele e falei assim, olha que coisa engraçada, irônica. Falei, moleque, dessa maneira, eu estou te falando, eu falei com ele, moleque, já marcou esse garoto aí, esse Vinícius Júnior? Esse moleque é um diabinho. Já, professor. Falei, como tu marcou se ele vem jogando no júnior do lado esquerdo deles e você é lateral esquerdo? Não, porque tem a jogo que ele ia pro lado direito, aí botava o outro negrinho lá do lado esquerdo. Eu falei, qual foi a última vez? Perdemos na Gávea de 4-0. Eu falei, fudeu. Falou pra mim, perdeu de 4-0 aí nos juniores. Porra, aí tu acha que eu vou tremer, vou ficar com medo de botar o moleque? Botei o moleque, cara, o moleque foi lá, jogou bem pra caramba, saiu com... Prazer te ver. Um abraço. Saiu com cãibra, porque o mental do garoto foi lá em cima, né? Fez do nosso tempo também, né? Pois é, olha aí. Abelão, que figura, né? Cara, que coisa futebol bacana. respira. Que resenha, né? Que coisa bacana boa. entre eles, né? Muito legal isso aí. Coisa Pois boa, politicamente correto. E eu é acho. assim que a gente tem que encerrar o futebol, né? Os assuntos do esporte. Sim, né? Coisa isso legal, aí, uma coisa já foi, light, coisa uma coisa leve, mais sai dando leve. risada, esquenta a Bacana. cabeça naquelas 2 horas, xinga mentalmente, xinga, sei lá, grita também, sabe, quer quebrar móvel, depois Pois você é. compra outro, mas sei lá, acho que acabou ali e já era. É isso aí mesmo. Dá até vontade de mandar abraço para esse povo, né? Vamos mandar abraço para esse Então, povo. por favor, agora. faça É isso as aí. honras. Pessoal, agora vai aqui a sessão abraços. Juan, um abraço para você, meu caro. Garoto. Legal, tá curtindo aí, né? Fernando Cavatão, Cristiano Costa, Tati Duarte, João Santana, Joãozinho, um forte abraço para você, meu caro. Saudade de você. Claudinei Santos, o Pereira, o Kaique Rezende. Kaique, forte abraço. Tudo aí, hein, cara? Estuda bastante aí. Dona Maria Aparecida, mãe do Vitão. Beijo pra senhora. Nicolas Garcia, Manuela Romero. Adriano, do canal Smart Osasco. Um abraço para você. Daniel Romão, Gabriel Carpanelli e Roger Liachi. Um abraço para vocês. É nóis, pessoal. Opa, é nóis, é isso aí. Obrigado aí quem acompanhou. Prestígio novamente aí, né? Mais uma semana de programa Hora do Esporte. A gente fica feliz aí em fazer, né? A gente faz Sim, com muito, sem dúvida. muito amor, muito carinho, eu, o Beto e o Vitão. Então é isso, até a semana que vem, né? Até. Espero que com mais pérolas, igual essa do Abel, né? Mais coisas pra gente Mais coisas discutir, leves, coisa né? leve, Pra gente né? poder dar risada Sim, e não ter que isso falar aí, de isso nego aí. tomando porrada ali, né? Pois é, isso aí. Isso aí, esse é o nosso voto aí, uma excelente semana pra todo mundo e até semana que vem.
Tchau, pessoal.